bom dia! Muito bom dia, está começando mais um Esporte Revista neste sábado, 15 de março, aqui na tela da Band. Estamos aqui com dois convidados no estúdio para falar de um esporte que está em crescimento no Brasil. Pois é, Beta, é o rugby, por enquanto pouco disputado por aqui, mas o esporte é muito praticado na África do Sul, na Nova Zelândia, Reino Unido e Austrália, por exemplo. E para falar sobre o rugby, temos dois atletas do San Diego Rugby Clube aqui de Porto Alegre. Sejam bem-vindos, Larissa Bresolim e Eric de Silva. Fala pra gente, assim, como é que é jogar rugby num país que não tem tanta tradição nesse esporte? No início foi bem complicado, né? É um esporte que ele é um pouco caro, tu não tem muito apoio, como as pessoas não conhecem, as pessoas não querem patrocinar, mas agora com o crescimento do esporte, ele é o esporte que mais cresce no Brasil, então está tendo mais apoio, está tendo mais organização, daí facilita nesse aspecto. E pra ti, Larissa? Assim, minha visão do feminino é que o preconceito está diminuindo, o feminino está ganhando seu espaço, a seleção brasileira feminina é a melhor da América do Sul. Elas, inclusive, ganharam o último campeonato da América do Sul, foram as que ganharam. Então, teve etapa do Mundial aqui no Brasil, em São Paulo. Então, está se expandindo bastante o esporte. E a gente espera que a gente possa ter mais incentivos para continuar o crescimento, porque atualmente depende muito do atleta e do clube para o esporte seguir em diante, assim, na parte financeiramente falando. Uma questão mais de cultura, então. O esporte nunca foi muito praticado no Brasil, até pela grande influência dos outros esportes também, futebol, vôlei, sempre muito atuantes. Acho que mais uma questão de cultura, uma questão de tempo. Daqui a pouco, se começar a introduzir aos poucos para os brasileiros, pode ir crescendo. Assim, é totalmente questão de cultura, porque aqui no Brasil praticamente só se fala em futebol, né? Daí tu vai pegar na Nova Zelândia, o rugby está inserido na cultura, é muito fácil para todo mundo jogar, tem apoio de todos os lugares. Agora está começando a ficar mais fácil, o rugby está sendo inserido nas escolas, em projetos sociais, o que ajuda a crescer e já implantar essa cultura do esporte, tirando só o futebol aqui do Brasil, né? A visibilidade do esporte tem aumentado também. A gente consegue hoje em dia até ver jogos de rugby mundial, né? Etapas da Copa do Mundo de Rugby na televisão passando. Antigamente tu não via, tu não tinha nenhum contato visual na televisão com isso. Hoje em dia já é mais acessível. Agora daqui 2 semanas, se não me engano, vai ter um jogo do Brasil, seleção brasileira contra a seleção uruguaia, Meito Gonçalves. Então, uma coisa que está se divulgando e eu acredito que tocando as pessoas, trazendo o esporte. Pois é, e com esse crescimento, existem muitos adeptos? Quantos mais ou menos fazem parte da escola de vocês, do clube? Nosso clube já conta com diversos jogadores, já chegou a ter 130 jogadores treinando hoje. Bastante gente. Varia muito também os campos, o horário, né? Como nem todo mundo pode treinar, então varia muito. Sábado a gente tem uma grande concentração de atletas, que é onde o pessoal pode ir, mas cada vez mais está entrando gente, o pessoal está indo querer ver, indo querer curtir, olha os jogos, olham na TV agora. Eu gostaria de aprender sobre esse esporte, onde é que eu posso treinar? Daí eles entram em contato pelas redes sociais com a gente, ou conhecem algum amigo, sempre assim, pelos amigos, assim, eu entrei através de um amigo meu, conheço um esporte diferente, vamos jogar, daí eu fui lá, convidei mais 5 amigos, meus amigos entraram também, e assim foi. Mas começou com quantos, assim, a escola, o clube? Nosso clube começou... Essa ideia começou como? O clube, ele saiu através de outro clube de Porto Alegre, os motivos, daí o treinador saiu e alguns jogadores saíram com ele porque gostavam do treinador. Daí acabaram saindo e criaram o San Diego, em homenagem ao Diego, que era o treinador. Daí a gente começou a treinar no Parcão com 7 jogadores e a partir disso foi crescendo e está aí até hoje. Antes da gente falar em detalhes do San Diego Rugby Clube aqui de Porto Alegre, o pessoal ainda deve confundir bastante ainda com o futebol americano também, né? O pessoal confunde bastante. Tem uma certa similaridade, mas ao mesmo tempo tem bastante diferença, né? Como é que funciona daí? Basicamente. Pra organizar essa confusão aí, daqui a pouco o pessoal não está muito acostumado, não chega muito aqui o esporte, para o pessoal poder fazer essa diferenciação. Então, o que mais lembra, assim, que tem as traves, né? Na verdade, no futebol americano tem um Y, que é das 2 traves assim, com bastão no meio, e no rugby nós temos o H. Né? No futebol americano, então, o objetivo é chegar com o touchdown e cruzar aquela linha. Já no rugby, não. No rugby, a gente pode avançar, a bola pode ser passada somente para trás,
para frente somente com chutes com o pé, avançando, então passando a bola para trás. E para fazer o try, que é o ponto do jogo, tem que ter o contato solo, bola e mão, né, para fazer a pontuação. E como é que o clube se mantém? Você tem patrocínio? Como é que funciona, assim, questão de uniforme, material para treinar? E a Larissa pode falar bem sobre isso, que é diretora financeira do San Diego, né? Então, a gente teve alguns apoios, a gente conseguiu uniforme através de um patrocínio da Simval, mas basicamente o clube se mantém com o dinheiro dos próprios atletas e alguns pais que atuam como apoiadores. Então, a gente promove promoções de mensalidade, pague 6 meses e ganha uma camiseta, coisas assim que a gente vai fazendo, porque inscrições são caras, campos são caros, nossos jogos têm que ter ambulância, porque senão não sai o jogo, é regra da federação. Então, basicamente, é o atleta que mantém o próprio clube. Para organizar assim, um campeonato, em médio, quanto que vocês gastam? Olha, nós temos jogo amanhã, então nossos gastos vão sair mais ou menos na faixa de R$2.000 pro jogo. E são os pais que bancam, assim? Não, os atletas, né? Os atletas, tem alguns pais que são apoiadores porque querem apoiar, aí dão um valor de mensalidade um pouco maior. Mas, basicamente, é o atleta que banca. Além desse apoio, vamos dizer assim, do próprio atleta e dos familiares, como é que é? Assim, vocês conseguem também algumas outras fontes, algum apoio extra, algum apoio externo para um esporte que muitas vezes as pessoas ainda não conhecem? Então, como eu já citei, a gente conseguiu os uniformes, né? A gente às vezes consegue um transporte, a gente chega lá, tem uma até viagem. para divulgar também o torneio, para poder fazer uma mobilização maior, para chamar outros adeptos, vamos dizer assim, também. A gente tá até em busca de patrocínio, só que tem uma coisa que é engatinhando, depende de projetos, aprovação, então são coisas que dependem muito, assim, para chamar o interesse do patrocinador em casa. Mas a gente chega assim pro dono do campo, a gente tem um esporte assim, quer divulgar, aí o cara fala, posso fazer um preço especial para vocês. Então assim começam as parcerias, assim, com descontos, alugando campo mais barato, que foi o que aconteceu no caso de amanhã, ou do uniforme. Então as coisas estão se encaminhando para uma coisa assim, que mais apoio externo, não só interno de dentro do clube. E como é que funcionam os treinamentos? Vocês treinam quantos dias por semana? Quais os horários? Nosso treinamento é terça e quinta, o feminino, o juvenil e quem está iniciando é das 19 às 21 horas e o adulto é das 20 horas às 22 horas, no Campo do Marinha, em frente ao Praia de Belas. E sábado é das 15 horas até as 18 horas no Campo 2 do Marinha, que é ao lado do Parque Gigante. Como é que funcionam essas categorias? Vocês falaram assim, tipo, juvenil, quantas categorias tem? Explicam pra gente. Então, tem a categoria feminina, né, que na verdade não tem discriminação de idade, é feminino. Então, todas as garotas que entram no clube treinam juntas. Às vezes a gente retrocede o treino, ensina os passos básicos, mas geralmente anda junto. Aí tem os juvenis que, atualmente, pelas regras da federação, são menores de 19 anos, que fazem 19 anos nesse ano. Então, tem a categoria deles, que é um campeonato separado, eles não jogam junto com o adulto, né? Onde também tem um treinador deles, o horário deles é separado. Aí os atletas novos que eles precisam de uma introdução, porque tem bastante regrinha que tem que começar a entender desde o começo. Então também eles têm ali o espaço deles. E daí temos o time principal, né, que treina no horário adulto, que são homens adultos, maiores de 19 anos. E o time de intermédia, que treinam juntos. O intermédia são atletas que estão não são mais iniciantes, mas ainda estão se desenvolvendo. Ou atleta que está se recuperando de lesão ou alguma coisa. Porque tem jogos de intermédia no Campeonato Gaúcho. Então, tem os jogos intermédio e os jogos de principal. O principal tem mais jogos, mas o intermédio também tem inserido no campeonato. Então, digamos, dos 10 jogos que a gente tem, o principal joga, 5 jogos a intermédia joga junto e os outros 5 o time juvenil. Então, fica bem distribuído. E até vocês falaram sobre a categoria feminina. Como é que é? Porque o rugby ele é um esporte de muito contato, é um esporte, contato muitas vezes bastante forte, bastante rígido. Como é que funciona para as meninas? Tem alguma moleza, não? Não, é a mesma coisa. Não tem folga nenhuma. A gente joga a modalidade de sevens, não sei. A gente joga com 7 jogadores, é um tempo menor de jogo, né? Um jogo que tem apenas 14 minutos, 7 em cada tempo, por ser um número reduzido de jogadores e o campo é do mesmo tamanho. Mas tem as mesmas regras, tacle, tudo igualzinho, força, contato, não muda nada. É um jogo mais dinâmico, só mais rápido, mas é a mesma coisa.
Então, você agradece a presença de vocês. Esperamos receber vocês no futuro próximo com mais novidades do rugby. Né? E vocês ajudam também a divulgar mais o rugby, não só aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, para ajudar a crescer também o rugby, que mostra tanto potencial em outros países. No Brasil, quem sabe, um dia, né? E a gente fica aqui na torcida. Bom, mas agora a gente vai fazer uma pausa rápida. Não saia daí que no próximo bloco tem muito mais.